Esse tempo de retração de economia e crescimento do índice de desemprego, o trabalhador precisa estar consciente dos direitos à estabilidade garantidos por lei. Quem vai explicar para a gente em quais situações o empregado não pode ser demitido é o advogado trabalhista Adriano Avelino. A lei trabalhista gerou muita mudança na personalidade e na relação emprego-trabalho. Na realidade, a CLT, desde que ela foi idealizada, ela traz uma consolidação de normas que já existiam, baseada em princípios de direito. O direito do trabalho, ele traz algumas proteções ao trabalhador que estão norteadas pelo princípio da proteção. Quando se pensou na estabilidade do empregado, antigamente a CLT trazia aquela estabilidade decenal, que a gente sempre ouviu falar, que foi afastada com a criação do Fundo de Garantia, quando ele passou a ser obrigatório, né? Alguns pouquíssimos empregados ainda detinham essa condição da estabilidade. Só que a lei então passou a criar outras situações, como a estabilidade da gestante. Então a estabilidade da gestante ela é garantida desde o nascituro, desde a concepção do nascituro até o nascimento dela, e vai se estender por mais 5 meses até que então acabe essa garantia de emprego que é gerada. Essa garantia, inclusive, ela é normatizada pelo próprio TST. Existe uma súmula do TST que estabelece que essa estabilidade da gestante. Só que antigamente ela era limitada. Você, no contrato de experiência ou no aviso prévio, não teria direito se a concepção tivesse acontecido durante esse período. Por que não teria? Porque no aviso prévio, teoricamente, o contrato já estaria pré-estabelecido o seu termo. No caso do contrato de experiência, seria um prazo determinado. Você tem um período de vigência daquele contrato. E aí, por analogia, você então traz o contrato por prazo determinado, o contrato por tempo determinado, de uma forma ampla, para também se enquadrar nessa conceituação que existia anteriormente de não haver a aplicação da estabilidade da gestante. Só que aí houve uma alteração em 2012, o TST ampliou os efeitos da súmula e aí garantiu para a gestante, tanto no contrato de experiência quanto no aviso prévio, e aí você abre o leque para todo o contrato por tempo determinado, todo o contrato por prazo determinado. Agora, professor e advogado Adriano Avelino, existem situações em que me parece que a lei não alcança essa situação, quando alguém faz um trabalho terceirizado. Vamos imaginar, para uma organização do Estado, de prefeitura, e se demite para transformação do serviço para terceirizado. A precarização desses contratos, eles são admitidos dentro desse conceito da súmula? Bom, nós já conversamos uma vez aqui sobre terceirização. E existe um mito muito grande em cima do que seria a terceirização e a precarização, que é uma terminologia que é bem utilizada, bem aplicada nessas discussões. Mas eu entendo que não existe essa situação especificamente de precarizar, porque a CLT ela é aplicada a qualquer pessoa que detenha esse direito de conceituação como empregado para com alguém que tenha a conceituação como empregador. Mas se a pessoa não tem carteira assinada, não tem contrato firmado? Pronto, aí é onde está. Eu não tenho a carteira assinada, mas eu sou empregado, eu tenho os direitos. O contrato, ele é tácito ou ele é expresso. Mas ele, obrigatoriamente, mesmo tácito, tem que virar expresso, num prazo máximo de 30 dias. Porque a lei estabelece que toda pessoa contratada tem que ter a sua CTPS assinada. Se eu contrato e não assino, o que é que vai acontecer? Lá na frente o trabalhador vai reivindicar. E os efeitos vão ser retroativos à data da contratação. Tudo, inclusive o direito da estabilidade, caso venha a ser gerada, a ser ensejada essa condição da estabilidade. Que pode ser, como a gente estava tratando aqui, da gestante, como pode ser um membro da comissão de conciliação prévia, titular ou suplente, como pode ser um dirigente sindical, dentro daqueles 7 dirigentes e os 7 suplentes dos 7 dirigentes, como pode ser
aquela pessoa que está em benefício de auxílio acidente, auxílio doença acidentário, que vai ter uma estabilidade de 1 ano. Então, essas situações, todas elas estarão garantidas. A lei, ela é objetiva, ela determina o registro do contrato de trabalho na carteira profissional. E se o empregado estiver trabalhando de forma clandestina, isso não vai eximir o empregador de assumir a sua responsabilidade nesse contexto, porque ele será obrigado a fazer o registro e retroativo. Agora, imaginemos o seguinte, que se houver um prejuízo específico, numa situação eventual, de um trabalhador sofrer um acidente de trabalho e não ter o direito porque não tinha carteira assinada, o que é que vai acontecer? Esse trabalhador poderá ir à justiça, pleitear a indenização correspondente a esse prejuízo que ele sofreu. E o empregador vai ter que arcar com ele. O regime de estágio, ele é diferente, tem um tratamento diferente da relação de trabalho? O estagiário, ele não é empregado. Ele tem uma situação peculiar, tá? Ele vai ser contratado como estagiário através de um convênio que é gerado da empresa com uma instituição de ensino, ou através de uma empresa que fornece os estagiários que tem um convênio com a instituição de ensino. Ele tem uma jornada específica, ele tem as situações específicas, ele não é empregado. Agora, se esse contrato for desnorteado, a relação do estagiário com a empresa for desqualificada pela prestação diária do trabalho, aí nós vamos ter uma condição de empregado que não tem carteira Gera assinada. essa situação? Gera. Pode gerar, sim. E aí nós vamos ter uma situação mais complexa, porque ele está como estagiário, mas é um empregado, há uma burla aí na relação existente. Não vai ser mais a de estagiário, vai ser a de empregado e empregador. E ele poderá, então, pedir que haja o conserto dessa situação, seja de forma administrativa com a empresa, pedindo que a empresa regularize essa situação, e se a empresa se recusar, ele pode ir à justiça e pedir que a justiça assim determine. A justiça, então, afastará a condição de estagiário e determinará a assinatura da CTPS, gerando todos os direitos empregados para aquele. No caso do organismo estatal, o procedimento é o mesmo? No órgão estatal é diferente. E aí é toda a discussão que existe, norteando também aquela situação da terceirização. Por quê? No caso do Estado, existe uma isenção da responsabilização do Estado quando ele cumpre corretamente o que é determinado pela lei. Então, no caso da terceirização, por exemplo, se ele fiscalizar, pedir sempre toda a documentação, for sempre presente diariamente nessa fiscalização, não é transferido para ele a responsabilidade. No caso do estágio, a mesma coisa. Se ele cumpre a formatação da contratação de estagiário, nunca vai acontecer isso. Nós temos várias situações, tribunais que abrem vagas para estagiários, abre até concurso para isso. O PROCON já fez várias vezes isso, não tenho certeza se hoje continua fazendo, mas sempre teve estagiários. Alguns alunos meus foram estagiários do PROCON e prestavam esse tipo de serviço lá como estagiário. E sempre era cumprido corretamente. Eu sei que o Judiciário Estadual faz, sei que o Judiciário Trabalhista faz. Tem essa contratação de estágio, mas dentro do que estabelece a lei, através de convênio, com a carga horária certa do estagiário, cumprindo todas aquelas especificações. O sonho de todo trabalhador é passar num concurso público porque tem estabilidade. Isso é um lei de engano, isso é uma falácia, o que é isso? Não, concurso público, sim, ele gera uma estabilidade após o transcurso do estágio probatório. Então, empregado, um servidor público, né? Um empregado de iniciativa privada que faz o concurso público vira servidor público, após o estágio probatório ele tem estabilidade. Estabilidade, mas isso não significa dizer que ele vai permanecer no trabalho independente do que ele faça. Não, de jeito nenhum. Se um servidor público comete uma falta grave, semelhante ao que está estabelecido na CLT para o empregado da iniciativa privada, ele vai responder a um procedimento administrativo que vai apurar aquela situação e chegando à conclusão de que ele realmente cometeu um ato ilícito
que enseje o seu desligamento do quadro dos servidores públicos daquele órgão, ele será exonerado do cargo por causa dessa prática. Nos últimos dias a gente vem sentindo uma mudança aí, inclusive houve muita discussão no Tribunal de Contas, na última carreira, no último posto de coronel fechado na polícia, da aposentadoria compulsória. Certo. Quem chega na última graduação quer ficar mais 5 anos, né, gozando das benesses, mas a decisão do governo brasileiro, através da Câmara dos Deputados, Senado, foi aprovar a lei garantindo 75 anos e com o argumento de que isso geraria uma economia para o país. Permanecer mais 5 anos com diversos funcionários em último grau, com salários altíssimos. Eu não sei como foi esse cálculo, mas infelizmente ou felizmente está aprovado. Essa aposentadoria compulsória aos 75 anos já está aplicada no país inteiro? Isso é senso comum? Inicialmente houve uma PEC que estendeu a aposentadoria compulsória, né, a chamada PEC da Bengala, para todos os ministros de tribunais superiores, né? Todos os membros de tribunais superiores, são os ministros. Depois, houve uma extensão desse direito para todos os servidores através de um projeto de lei, que foi vetado pela presidente Dilma. Esse veto foi derrubado. E aí, uma vez derrubado, passa a vigorar. Então, a aposentadoria, ela sai dos 70 para os 75 anos. Aí você me pergunta, isso é realmente válido? Realmente gera uma economia? Eu entendo que a aposentadoria aos 75 anos é uma faculdade do servidor público. Ele pode se aposentar quando ele adquirir o tempo de contribuição e a idade mínima para a aposentadoria, como ele pode esperar 70, 75, a idade que ele quiser. Aí você me diz, tá, então até aí tudo bem, é uma faculdade. E vai gerar uma economia? A economia eu entendo que gera. Entendo que gera pelo seguinte, para cada servidor que eu tenho aposentado, eu tenho que fazer um concurso novo. E eu vou contratar outra pessoa. E o servidor que se aposentou, ele vai passar para a Previdência. Não é? Então, um órgão previdenciário vai passar a arcar com aquilo. Como nós sabemos, o órgão previdenciário é estatal. Então, eu vou pagar o novo servidor que fez o concurso e vou pagar aquele que se aposentou. E mais, nada disso é feito de forma aleatória. Existe sempre um estudo da idade média que vive o homem e que vive a mulher. Tá? Então, você faz o cálculo de quanto tempo aquela pessoa... Parece que é 74 anos. Né? Então, exatamente. A última média é 74 e alguma coisa. Ela varia um pouco de região para região. Mas existe uma média para o país inteiro, que vai ficar entre 72 e 74, salvo engano, de minha parte. E aí o que vai acontecer? Aquela pessoa vai se aposentar aos 70, vai ficar recebendo a aposentadoria. E depois, se ela falecer, o cônjuge vai ficar recebendo a pensão por morte daquele servidor. Quanto mais tempo ele ficar na ativa, menos tempo eu vou pagar o benefício a ele. E menos tempo eu vou ter um servidor novo substituindo ele. Essa é a conta que dá realmente a economia. Eu não entendi, até porque houve o veto da presidente Dilma, porque ela está numa fase fazendo um ajuste de gastos. E esse projeto de lei passava dentro dessa situação de ajuste de gastos. Então, por mais que se pense que não, a priori, que não vai gerar uma economia, a economia é muito grande. A situação talvez fosse política e não uma situação de ajuste de contas. Conversamos com o professor advogado trabalhista Adriano Avelino. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Miguel. Obrigado por estar aqui, prestando essa informação, sempre conversando com você e contribuindo com os assuntos que interessam à sociedade. O Pauta Especial de hoje fica por aqui. Nos vemos amanhã às 11h30, no nosso horário alternativo às 7 da noite. Até lá.